Olá, meus queridos, minhas queridas. Meu nome é Luçanda Drummond, sou professora de literatura e hoje eu estou aqui para falar com você sobre Campo Geral, uma narrativa de Guimarães Rosa. Bom, Campo Geral está sendo indicado para o vestibular das Ciências Médicas 2018 e é uma obra que eu não resisto e eu preciso dizer. É uma obra linda e é, na verdade, uma das minhas grandes paixões dentro da literatura brasileira. Portanto, é com muito prazer que eu venho aqui para comentar, para analisar essa narrativa de Guimarães Rosa. Vamos começar? Bom, é o seguinte. Primeira coisa, nós estamos falando de Guimarães Rosa. Quem foi Guimarães Rosa? Guimarães Rosa é um dos grandes nomes que a gente tem na literatura brasileira. Na verdade, Guimarães faz parte da literatura universal, é um autor brasileiro que foi traduzido para inúmeras línguas e é mineiro, é nosso, o Guimarães Rosa, de Cordisburgo, e acho que vale a pena a gente entender um pouquinho da vida do Guimarães. Guimarães nasceu em 1908, aqui em Minas Gerais, na cidade de Cordisburgo, pertinho de Belo Horizonte. Passou a primeira infância em Cordisburgo, o que consta que era um menino já fascinado por histórias, gostava de ouvir histórias e gostava de contar histórias. Ele vem para estudar em Belo Horizonte, ainda menino, e depois escolhe fazer medicina e se forma em medicina pela UFMG. No entanto, Guimarães não vai exercer a profissão. Guimarães começa a trabalhar como médico em cidades do interior de Minas, mas ele tem uma paixão enorme pelo estudo de línguas, uma paixão enorme, na verdade, pela palavra. E ele é um autodidata. Ele começa a aprender línguas sozinho e, passado um tempo, ele decide fazer um concurso para o Itamaraty e se torna diplomata. E aí eu faço uma pausa para os candidatos às ciências médicas. As ciências médicas adora fazer uma ligação entre a literatura e a medicina, entre a literatura e o universo da saúde. A gente pode fazer isso diante de um escritor que é médico, mas principalmente porque dentro da narrativa, Campo Geral, nós vamos ter a figura também de um médico. Não só de um médico, mas de outras pessoas que se passam por aqueles que estão ali para curar crianças e adultos. Pois bem, Guimarães desenvolve a sua literatura principalmente como um contista, é um grande contista, escreve um único romance, que é o romance que vale, não é? Toda a escrita dele, que é Grande Sertão Veredas, não é? Uma das bíblias da literatura brasileira. E no mesmo ano que ele publica Grande Sertão Veredas, é o ano em que ele publica a nossa narrativa em questão, Campo Geral. Vamos entender um pouquinho de Campo Geral? Campo Geral é uma narrativa que alguns críticos consideram novela, outros consideram como conto, mas o fato é uma narrativa que conta a história de um personagem principal chamado Miguelim, e nós temos uma narrativa de um único parágrafo. Você começa a narrativa e ela vai de um fôlego só, contando a história de Miguelim. Bom, onde é que está essa narrativa de Miguelim, que é chamada de Campo Geral? Presta atenção. Então, Campo Geral é uma narrativa que está dentro de uma obra chamada Corpo de Baile. Corpo de Baile foi publicada em 1956 e é uma obra composta por 7 narrativas. Dentre essas 7 narrativas, a primeira é a que nos interessa, Campo Geral. Bom, dessas narrativas, nós temos críticos que chamam as narrativas de contos, como eu falei, outros chamam de novela. O fato é que Campo Geral é uma narrativa que vai contar a história do personagem Miguelim, ou seja, vai narrar para a gente a infância de Miguelim. O que é interessante? Essa primeira narrativa, Campo Geral, conta a travessia de Miguelim, a passagem de Miguelim do mundo infantil
para, de certa forma, a maturidade dele. E a última narrativa de Corpo de Baile, portanto, a 7ª, é chamada Buriti. E o que acontece é que o nosso Miguelim da primeira narrativa, Campo Geral, retorna na última, que eu acabei de dizer, Buriti, mas já aparece como um homem, como adulto, Miguel. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente percebe que em Corpo de Baile, essas 7 narrativas, que o Guimarães Rosa não chamou nem de conto, nem de novela, mas ele chamou de poemas, a gente percebe que há uma ligação entre as 7 narrativas. No entanto, veja só o que aconteceu. Em 1965, o próprio Guimarães Rosa resolveu dividir essa obra, essa grande obra chamada Corpo de Baile. Ela foi dividida em 3 volumes. E Guimarães chamou assim. O primeiro volume ele chamou de Manuelzão e Miguelim. O segundo volume ele chamou de No Urubuquaquá, no Pinhém. O terceiro volume ele chamou de Noites do Sertão. Portanto, a nossa narrativa Campo Geral pode ser encontrada no primeiro volume da obra Corpo de Baile, que foi publicada em 1956, ou pode ser encontrada naquele primeiro volume que eu disse, chamado, pelo próprio Guimarães Rosa, de Manuelzão e Miguelim, em 1964. Mais tarde, quando a obra Corpo de Baile fez 50 anos, a editora, que hoje é responsável por toda a publicação do Guimarães Rosa, resolveu fazer uma homenagem à obra e resolveu unificar a obra toda de novo. A obra Corpo de Baile, que tinha sido dividida em 3 volumes, passou a ser composta de novo na grande obra que o Guimarães chamou, pela primeira vez, de Corpo de Baile. Faço questão de mostrar para vocês a homenagem. Então, em comemoração aos 50 anos, a editora fez uma caixinha linda contendo os 2 volumes. Desses 2 volumes, onde é que está Campo Geral? No primeiro volume. Esse aqui é o volume que traz a primeira narrativa de Campo Geral, a história de Miguelim. Vamos fazer então a análise? Pois bem, então, do que trata Campo Geral, que nós vamos chamar aqui de Miguelim? A história da vida de Miguelim. Ou seja, o grande tema dessa narrativa é a infância. Mais propriamente, a infância no sertão. Nós vamos tratar da história de um menino que vive no sertão de Minas Gerais e um sertão distante, de difícil acesso, e a narrativa vai tratar de quê? Da transição, da travessia, da difícil passagem dessa criança, Miguelim, da vida de menino, de criança, de certa forma, para quê? Para a vida adulta. Uma trajetória difícil, sofrida, feita de perdas, feita de violência, mas ao mesmo tempo feita de muita beleza. Porque Miguelim vai descobrindo, sozinho, às vezes com a ajuda de um irmão que ele ama muito, que é o Dito, às vezes com a ajuda do Dito, ele vai descobrindo o que é a existência, ele vai descobrindo, na verdade, a grandiosidade da vida. Quero começar com vocês exatamente pelo primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é importante por quê? Porque ele é uma apresentação do nosso protagonista Miguelim e do lugar que ele ocupa, que é chamado de Mutum. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe, muito longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. No meio dos Campos Gerais, mas num covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Vamos parar e vamos analisar? Você percebeu que a história começa como se começam os contos de fada? O que a gente percebe é o quê? É uma linguagem infantil.
Ele começa assim: um certo Miguelim. Aí ele diz, morava com os pais, com os irmãos, e depois ele diz, longe, muito longe daqui. Tenho certeza que essa linguagem é familiar para você. Lembra quando você era criança e que as histórias começavam? Era uma vez alguém que morava num reino muito, muito distante. É isso. Por que ele começa assim? Porque o olhar dessa narrativa é infantil. Para tudo e presta atenção. Vamos falar do foco narrativo, do narrador. Você vai observar na tela quem conta essa história. Quem conta essa história é um narrador observador, ou seja, um narrador em terceira pessoa. No entanto, esse narrador está colado em Miguelim. O olhar desse narrador é o olhar de Miguelim, é o ponto de vista dele, desse narrador, é o ponto de vista da criança. Então, quando a gente começa, a leitura dessa narrativa de Guimarães Rosa, nós estamos entendendo que o Guimarães Rosa vai narrar uma história onde o foco é o olhar infantil. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso é comum no Guimarães Rosa. Ele elege a infância, o olhar da criança, como aquele que se aproxima dos poetas, como aquele que se aproxima dos loucos. Porque a criança, o poeta, o louco estão no mundo pré-lógico. O que isso significa? Fora da racionalidade. É o olhar que é movido por emoções, por aquilo que é o inconsciente. Então, a visão é muito importante. A visão é de Miguelim. O Miguelim que está descobrindo o mundo, mas principalmente está descobrindo o lugar onde ele mora, que é o Mutum, que é o sertão, que é um tema importante na obra do Guimarães Rosa. O Miguelim que está descobrindo as relações afetivas e está descobrindo também as regras sociais. Pois bem, anunciou a linguagem infantil. Logo depois, no mesmo parágrafo, a gente já tem um anúncio de tudo. Por quê? Porque logo em seguida, quando tudo esteve indefinido, longe, muito longe, um certo Miguelim, em que a gente não tem definição nem do personagem, nem do espaço e nem do tempo, o narrador vem e localiza onde é esse muito longe. Esse muito longe é o Mutum, que é o espaço onde está a família do Miguelim, num lugar chamado Campos Gerais. Volta lá no texto e percebe o que o Guimarães faz. Depois de toda a indefinição, ele define, enfim, o lugar. Esse longe, muito longe, olha lá, vai aparecer em negrito, é chamado Campos Gerais, que é o ponto remoto no Mutum. Dentro dos Campos Gerais está o lugarejo chamado Mutum. Observa que ele faz a descrição. Que lugar é esse? Um covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. E ainda define mais. Quem é esse certo Miguelim? Esse um certo Miguelim é um menino de 8 anos. Portanto, já no primeiro parágrafo ficamos sabendo. Temos Miguelim no sertão de Minas, um lugar distante, ou seja, primitivo, não civilizado, com 8 anos. Então, qual é a minha proposta? Nós vamos recompor toda essa narrativa por meio de personagens. Eu vou dividir a história toda, primeiro com os personagens principais, que são os personagens da família, e depois nós vamos costurando a narrativa toda com os chamados personagens, entre aspas, vamos chamar, de secundários. Bom, quem é a família de Miguelim? Pai, a mãe. O pai, Nhobero, a mãe, Nhanina. Nhobero e Nhanina têm filhos. Quem são os filhos? Liovaldo, Miguelim, Dito, Drelina, Chica e Tomezinho. Só para adiantar, quem é Liovaldo? O irmão mais velho. O irmão mais velho não mora no Mutum. Foi embora com o tio, viver no meio urbano, e se separou dos irmãos e é completamente diferente deles. Ele vai aparecer na narrativa simplesmente fazendo uma visita depois de uma tragédia que acontece dentro da casa do Miguelim. Depois vem Miguelim,
que é extremamente amigo do Dito, são irmãos inseparáveis, dormem na mesma cama, que na narrativa aparece, dormem no mesmo catre, não é? Na mesma cama, conversam antes de dormir, e tem Drelina e Chica, que são as meninas, as filhas, e Tomezinho mais novo, que aparece sempre, né? Chorando e fazendo pirraça. Vamos pensar então, quem é que nós temos como personagens? Além desses irmãos, quem está na narrativa dentro da família? Vovó Isidra. E quem é vovó Isidra? Vovó Isidra é tia da mãe do Miguelim, tia de Nhanina. Vovó Isidra era irmã da mãe de Nhanina, ou seja, era irmã da avó de Miguelim, que se chamava Vovó Bem-vinda. Além dela, quem nós temos? Tio Terês, o irmão do pai de Miguelim, que é um tio que o Miguelim gosta muito. E dentro desses todos da família, eu coloco também os animais que vivem no Mutum. Eles fazem parte da família, existem muitos laços de afeto entre os familiares e a natureza, portanto, entre os animais. Os personagens e o Mutum formam uma unidade só. Então, o mesmo sentimento que se nutre pelos irmãos, que Miguelim nutre pelos irmãos, ele é capaz de nutrir também pelos animais. E eu coloco como destaque uma das cachorras, que é a Pingo de Ouro, que é uma das grandes paixões e depois das grandes perdas do Miguelim. Então, vamos fazer uma análise agora dos episódios que vêm logo no início da narrativa. Eu vou fazer um breve resumo desse início porque ele é muito importante. O que acontece? Miguelim vai aparecer logo depois da apresentação com 8 anos, ele aparece com 7 anos. Quando? Quando ele fez uma viagem. Ele fez uma viagem com o tio Terês, foi a primeira vez que ele saiu do Mutum, e ele foi para um lugarejo chamado Sucuriju. Isso mesmo, vão acostumando com os nomes, tá? Sucuriju. Por quê? Porque lá ia passar um bispo, era o lugar mais próximo onde ia passar o bispo, e Miguelim estava sendo levado por tio Terês para receber o sacramento da crisma. E ele fez essa viagem, ficou longe da família pela primeira vez, a viagem durou dias, e lá nessa viagem, no Sucuriju, aconteceu uma coisa importante. Ele conheceu um homem que não é definido quem era, em que quando Miguelim disse que era do Mutum, ele fez um comentário muito importante para o Miguelim. Miguelim não se lembrava direito da viagem, mas dessa fala do homem ele lembrava. O homem disse: Mutum, lugar bonito, no meio de morros e de matos, um lugar que chove sempre. Miguelim ficou encantado. Então o moço achava o Mutum bonito. Ele queria logo chegar em casa para contar isso para a mãe. A mãe, Nhanina, não gostava do Mutum. Ela ficava sempre incomodada porque ela achava o Mutum um lugar triste, um lugar escuro, fechado, né, no meio das montanhas, dos morros. Ela sempre achava que por trás daqueles morros deveria de haver alguma coisa que ela não conhecesse. Pois bem, Miguelim volta para casa e quando ele chega no Mutum, ele não cumprimenta os irmãos, ele não toma benção ao pai e ele logo vai falar com a mãe. Ele quer dizer: mãe, olha só, o moço falou que o Mutum, mãe, o Mutum é bonito. Ele estava tão encantado pelas palavras do moço que ele achou que ia ser correspondido pela mãe. Mas a mãe não valorizou aquilo que ele estava dizendo e ele caiu numa tristeza. Por quê? Porque ele não conseguiu diminuir o sofrimento da mãe. Isso eu adianto. Um dos grandes desejos de Miguelim é ver essa mãe feliz. Existe um amor por essa mãe nesse primeiro momento que é de fascínio. E ele sabe que ali tem alguma coisa que desagrada muito a mãe. Pois bem, o pai ficou enciumado, Nhoberno ficou enciumado e disse o seguinte: que diabo de menino é esse? Que vai embora, fica logo da gente e quando chega nem toma bênção, nem cumprimenta, parece que não tem estima. Resultado? O pai dá um castigo para ele. No dia seguinte, era dia de pescaria, e o pai proibiu a ida de Miguelim para a pescaria. Esse é o início de uma cena que vai se repetir muitas vezes. A violência desse pai, os castigos e as surras. Miguelim fica triste e tio Terês, irmão do pai, o que vai fazer?
Tio Terês, na verdade, vai amenizar o castigo. Enquanto todos vão para a pescaria, tio Terês vai ensinar a Miguelinha a fazer arapuca. Arapuca para pegar passarinhos. E o que acontece? Existe uma série, né, de passarinhos que vão aparecer, há uma enumeração enorme, porque é descoberta, né, os olhos aí de Miguelinho descobrindo tudo. E o fato é que eles vão aprisionar sanhaços. Só que um detalhe, eles aprisionam e depois soltam. Eu faço questão já de parar nessa cena para fazer uma análise. Não seria esse o espelho de Miguelinho? Um passarinho que entra dentro da gaiola, que é aprisionado e depois é solto. O que a gente percebe? Miguelinho, ao que parece, se enxerga nesse passarinho. Ele está preso na gaiola. Qual a gaiola? A gaiola é um mutum. E o que ele deseja? Sair dali, não é? Galgar outros lugares, voar para fora. E aí o que eu chamo a atenção é que Miguelinho e a mãe e a Nina se aproximam nesse momento. A mãe sonha sair do mutum. A mãe quer a liberdade, a mãe quer o que está de trás, na verdade, ali daqueles morros. Pois bem, o que a gente percebe, o que eu queria dizer, não é, com tudo isso, o que a gente precisa, então, analisar a partir desses primeiros episódios é o seguinte. Existem elementos que já são dados para a gente na narrativa. Primeiro, existe um amor enorme de Miguelinho pela mãe. Segundo, existe uma relação conflituosa com o pai. A gente vai perceber que Miguelinho ama, mas ao mesmo tempo odeia esse pai. Esse pai que é violento não só com ele, mas é violento também com a mãe. Terceira coisa é que existe uma figura importante que, de uma forma ou de outra, entra em competição com o pai, que é tio Terês. Tio Terês é amigo de Miguelinho. Tio Terês dá afeto para Miguelinho. E Miguelinho, diante de tudo isso, sabe de uma coisa. Existia alguma coisa de errado. Lá, o narrador diz, existia ali bem no início uma coisa de errado. Miguelinho sabia, mas não entendia. E aí eu paro e já adianto. O que há de problema? Um casamento infeliz do pai e da mãe de Miguelinho, a mãe que sonha sair daquele lugar, que se sente aprisionada, e tio Terês. A gente percebe que existe um triângulo amoroso. Tio Terês e Nhanina, mãe de Miguelinho, têm um relacionamento afetivo que Miguelinho parece perceber, mas não compreende direito. Por que ele não compreende? Porque ele é criança e porque o olhar é infantil. O mutum, nós podemos dividir um mutum em dois espaços diferentes. Um espaço, a roça do pai de Miguelinho. É o lugar onde o pai trabalha. Do outro lado, os coqueiros. Os coqueiros ficam depois dos morros. É um lugar que a mãe de Miguelinho quer alcançar. Vai ter um momento em que ela vai fazer um passeio até lá e os coqueiros não pertencem àquele universo do mutum. Por quê? Porque a árvore daquele lugar é o buriti. Os coqueiros foram plantados, vieram de fora. A mãe quer estar nos coqueiros, que é o outro mundo, que é a liberdade. O pai permanece na roça. De um lado, o trabalho duro na roça, a luta desse pai para não cair na miséria, não é? Para sustentar a família toda. De outro lado, o mundo dos sonhos, o mundo do desejo, que é o desejo dessa mãe. O que eu chamo a atenção aqui já é a questão do espaço, mas esse ponto comum entre Miguelinho e sua mãe, o espaço, o desejo de ir para outro lugar. E aí eu chamo a atenção de um outro episódio que, para mim, é das cenas mais lindas de toda a narrativa, que é quando Miguelinho pergunta para a mãe, não é? Onde é que fica o mar? A mãe fala que ali é o sertão, que ali não tem mar. E aí Miguelinho vira para ela e diz assim, mãe, então, saudade é o mar? Olha que coisa mais linda e mais poética. Eles estão no sertão. E com o que eles sonham? Eles sonham o mar. O mar é um lugar distante, é um lugar desconhecido, mas ao mesmo tempo é infinito. E onde é que eles estão? Fechado no mutum, fechado
na gaiola. Portanto, já sabemos uma série de questões. O espaço, a relação de Miguelim com a mãe, com o pai e com o tio Terês. Então, agora nós vamos centrar nos personagens. Vamos traçar um perfil dos personagens. Começando, claro, por Miguelim, nosso protagonista, mas junto, colado a Miguelim, nós vamos falar do irmão querido dele, que é o Dito. Começando por Miguelim, você vai perceber que eu coloquei ali na tela. Eu defini o Miguelim como aquele que tem um olhar sensível. Eu defini o Miguelim como menino poeta. E por quê? Porque Miguelim é um menino diferente ali no Mutum. O Miguelim tem um olhar sensível, ele observa todas as coisas, ele sente tudo demais. E naquele universo, que é um universo primitivo, às vezes bruto, a sensibilidade dele escapa ao entendimento dos outros. Eu chamo atenção por um episódio que é importante. O Miguelim, ele leva a comida, o almoço para o pai na roça. A trajetória que ele faz da casa até a roça, e a roça, vamos lembrar, é o lugar do trabalho, pesado, difícil, o pai está lá trabalhando na terra, debaixo do sol. Entre a casa e a roça, no caminho, o Miguelim vai se deslumbrando com tudo que ele vê. Ele enxerga tudo, ele enxerga os animais, ele enxerga a vegetação, ele enxerga as plantas e ele descreve tudo e vê beleza em tudo. Não é? Ele olha que ele vai num caminho que é difícil, não é? Que acaba sendo um caminho que é a metáfora da própria vida dele. Ele vai carregando a comida numa tábua em cima da cabeça. O narrador descreve muito bem, a gente enxerga ele com os bracinhos para cima, equilibrando ali a comida. E, no entanto, ele enxerga essa beleza incrível no Mutum que a mãe não vê. Não é? E, além disso, a gente sabe que o Miguelim é um menino diferente porque ele é encantado com histórias. É muito interessante porque o Miguelim conta história, ele inventa história. A amizade que ele tem com o Dito, com o irmão dele, é enorme. Dito é aquele que ensina tudo para o Miguelim, mas, ao contrário, o Miguelim é aquele que conta histórias para o Dito. E o que significa contar história? Sair da vida real. Ir para o mundo imaginário, que, mais uma vez, é o mundo de quê? É o mundo da criança. É o universo infantil. E esse universo infantil é o mundo da palavra. Portanto, nós temos uma coisa importantíssima. Junto do grande tema infância, sertão, nós temos o tema da palavra, o encantamento pela palavra. Miguelim vai ser aquele que acredita que a palavra é coisa, igual você na sua infância, quando você lia um livro e via um personagem, e aquele personagem era um personagem amedrontador, você passava a acreditar que aquele personagem é real. É isso. Miguelim transforma sempre palavra em coisa. A palavra é a forma que ele tem de escapar ali do Mutum. E ele vai viver nesse universo de encantamento. Pois bem, Miguelim, na trajetória toda dele, ele vai viver, Então, o mundo familiar, o mundo da palavra, e não vai ser entendido. O pai acha que Miguelim precisa trabalhar, porque Miguelim parece meio, ele diz, aluado, é sonhador igual quem? É sonhador igual a mãe. Então o pai quer que o Miguelim trabalhe, para que o Miguelim seja retirado desse mundo, daquilo que a gente costuma chamar de mundo do ócio criativo. E Miguelim, então, vai viver entre o mundo dos sonhos e o mundo da realidade. É muito interessante que, dentro disso, nós temos a figura de quem? De um animal, um gato que se chama Sossonho. E se você para observar, para escutar, melhor dizendo, Sossonho é o quê? Só sonho. O Miguelim encontra nesse gato um consolo, ele aperta o gato no colo dele e olha para os olhos, e os olhos desse gato são verdes, e ele vê nos olhos do gato um verde dentro do outro verde, dentro do outro verde, dentro do outro verde, que é o quê? Que é o infinito que ele tanto sonha. Miguelim vai viver uma tragédia na família. E essa tragédia é definitiva na vida dele. Não só na vida dele, mas também na vida da família toda. A tragédia acontece com Dito.
o irmão de Miguelin? Pois bem, vamos traçar o perfil do Dito. Quem é o Dito? Que Dito é o irmão amado. O Dito é chamado pelo narrador de criança velha. E eu coloquei também que o Dito é um menino anjo. Vou explicar por quê. O Dito é mais novo que o Miguelin, mas o Dito é aquela criança que sabe tudo. Ele entende o mundo dos adultos. Miguelin sofre com o mundo dos adultos. A linguagem de Miguelin não é a linguagem dos adultos, mas a do Dito é. Dito é aquele menino que sabe tudo. Ele sabe tudo o que acontece ali no Mutum. Ele vê tudo na terra, ele vê tudo no trabalho, ele vê tudo dentro do universo familiar, em todas as relações que são as relações afetivas. E Dito é que tira as dúvidas de Miguelin. Eles dormem juntos, na mesma cama. E de noite eles conversam. Dito sempre dorme primeiro. Miguelin tem muitas perguntas, Miguelin tem muitas dúvidas. Ele pergunta para o Dito, ele quer a resposta. Ele pergunta para o Dito, Dito, me conta, será que é pecado ter saudade de animal? Ter saudade de cachorro? Dito, quando a gente crescer, será que eu posso casar com Drelina? E Drelina é irmã. Será que você, Dito, pode casar com Chica? Essas perguntas que são dúvidas de criança, é o Dito que vai encaminhando, na verdade, o pensamento de Miguelin. E o que acontece? O que acontece é que eles vivem juntos, um entendendo o outro, muito mais o Dito entendendo o Miguelin que o contrário. Mas, uma certa hora, perto do Natal, o Dito adoece. O Dito, na verdade, ele cai, machuca o pé, tem um corte no pé e ele cai de cama. Ele cai de cama, o pé fica inflamado e esse pé que fica inflamado, depois gera uma febre, e ele vai só piorando, piorando. Essa febre se transforma numa dor de cabeça muito grande, dor na nuca, ele fica com os membros todos enrijecidos, não é? O joelho fica dobradinho, ele não consegue mexer a nuca, e todo mundo vê que o Dito está piorando e não há melhora, e sabem o que está por vir é o pior. É muito interessante porque é perto do Natal. E o Natal era um momento de alegria. Vó Isidra, não é? Ela tirava, né, todos os personagens que ela tinha dali do presépio. E o Dito gostava de ajudar no presépio. O Dito queria, mesmo doente, participar de tudo na casa. Para você ter uma ideia, ele pediu para ser colocado numa rede na varanda para ele enxergar tudo. Em determinado momento não deu mais. Ele teve que ir, na verdade, para a cama de volta. E ali Miguelin funcionava como narrador. Miguelin queria ficar perto dele. Mas o Dito falava, não, Miguelin, vai ver o que está acontecendo. Vai ver o que está acontecendo com as galinhas, se os pintinhos nasceram, se os outros animais estão todos em ordem. E Miguelin vinha e contava toda a história do que estava acontecendo no Mutum. Afinal, Miguelin era bom contador de histórias. Mas Dito pedia para ele, Miguelin, tem uma história que você precisa contar. A história que você falou que ia inventar para mim. Que era a história, na verdade, da nossa cachorrinha, Pingo de Ouro. Miguelin tinha esse sonho, criar a história da cachorrinha Pingo de Ouro. Por quê? Pingo de Ouro era uma cachorrinha velha, que já estava cega, e um dia, o pai de Miguelin dá a cachorrinha para uns tropeiros que estão passando. A cena é de uma perda gigante, não só para Miguelin, mas também para o Dito. A cachorrinha é levada, né, puxada por uma corda, e o filhotinho vai dentro de um balaio chorando, e o desejo que eles têm um dia é de encontrar de volta essa cachorrinha Pingo de Ouro. E Miguelin ficava assustado, ficava pensando se a cachorrinha ela ia conseguir se virar cega, perdida no mundo. Ele queria dar um final para aquilo, e ele sonhava. E o Dito pedia. Mas não vai dar tempo. O Miguelin não consegue contar a história, e chega um momento em que a casa já está cheia, todo mundo já está sabendo da doença do Dito, e o Dito, na verdade, morre. E essa é a grande perda, e esse é um divisor na vida do Miguelin. A vida do Miguelin tem um antes, com o Dito, com o irmão, e depois, sem o Dito. Então, é bom eu já explicar por que o Dito é chamado de menino anjo. É a criança que parece que tem dons divinos. É a criança que parece que tem uma inspiração que vem de fora do mundo real.
O dito, na verdade, é aquele que entende todo mundo dentro de casa, que tem um olhar que é um olhar de cuidado com o miguelim, e é aquele que é o iniciador do miguelim. A maturidade do miguelim vem com quem? A maturidade do miguelim vem com o dito. Antes de morrer, o dito deixa uma última lição para miguelim, que é uma coisa linda. Ele vira para o miguelim e deixa o seguinte para o miguelim: Miguelim, eu acabei de aprender isso agorinha. É que a gente, mesmo quando a coisa estiver ruim, mesmo quando tudo estiver difícil, o que a gente tem de ter é alegria. Ele repete isso várias vezes. A gente tem de ter é alegria, alegria. Mesmo quando for mais difícil lá dentro, a gente deve buscar alegria. E essa é a lição deixada pelo dito, que miguelim vai trazer, na verdade, para a vida inteira dele. Ele vai, a partir de agora, sempre tentar buscar a memória do dito. Ele pergunta às pessoas da casa como é que era o dito. Ele pergunta à mãe, como é que você falou as últimas coisas do dito? Por quê? Porque o miguelim é aquele que faz a relação, não só entre miguelim e a família, mas também entre aquele mundo que é o mundo terreno, sofrido do Mutum, e um outro mundo que é a descoberta que ali no Mutum se pode, de alguma forma, encontrar a alegria. Então, eu chamo atenção para você que vai fazer o vestibular das ciências médicas. A doença do dito que causa tanta dor ao miguelim é uma doença muito bem descrita, lembrando que o Guimarães Rosa é médico. Então, toda a descrição que se faz, dos dias de agonia do dito parece mencionar uma doença que é o quê? Que é o tétano, não é? Então, você que é candidato à medicina e que sabe muito mais de biologia, de doenças que eu, fica a dica. Pesquise sobre tétano. Vamos voltar para a narrativa? Então, veja só. Agora, a família de miguelim. A ausência de dito. A vida fica mais difícil para o miguelim. O que a gente percebe? Que para miguelim, depois da morte do dito, muita coisa deixou de ter importância. Não é? Afinal, a pessoa que ele mais amava, não é? Que ele mais queria perto dele, era dito e ele não existia mais. A vida está mais sofrida ainda. E essa casa? Essa casa pode ser dividida. De um lado, a gente tem as pessoas que representam a dureza do mundo do sertão, a dureza que está ali para quê? Para colocar ordem naquela família. E, de outro lado, o mundo dos sonhos. O mundo de uma vida movida pelo afeto. Então, de um lado, quem nós temos? Nhoberno, pai de miguelim, que é um homem duro, que trabalha demais, não é? De sol a sol, e que tenta, dar ali a vida que é para fugir da miséria. Por isso, ele trabalha, ele é tão duro, ele briga com a mãe, inclusive, porque a mãe quer usar demais açúcar. Olha a metáfora. A mãe não pode usar açúcar, a mãe fazia doce porque as crianças gostavam. Nhoberno, como é que é a vida dele? Amarga, é um homem amargo. Junto dele, vamos colocar vovó Isidra. Quem é vovó Isidra? É aquela que é movida pela religião. Vovó Isidra vive comandando as rezas. Vovó Isidra é aquela que, junto desse homem, que é o chefe da família, é aquela que é chefe da família no quesito religiosidade. Então, nós temos um esteio do patriarcado e da religiosidade, e, por outro lado, nós temos a mãe de miguelim, Nhanina. Junto, nós podemos aproximar de quem? De tio Terês. E por quê? Porque Nhanina é a sonhadora, é a mãe que chama os filhos de meus filhinhos, que querem dar um doce, a eles para ver se aquela vida deixa de ser tão amarga. E tem tio Terês, que é o oposto do pai, que tudo indica que tinha um relacionamento com a mãe, mas é o tio que é movido por quê? Pelo afeto. Então, esses dois mundos estão muito separados. E existe um episódio que eu preciso contar para vocês, que é o momento em que o tio Terês tem um perfil mais marcado diante de miguelim. Tio Terês vai embora. Tem uma cena importante, que é uma cena da tempestade. Está anunciando uma tempestade. E se tem muito medo dentro da casa de miguelim de tempestade. Vó Isidra chama todo mundo para rezar e tem aquele medo. E antes disso, o pai de miguelim tinha brigado com a mãe de miguelim.
Nhoberno tinha gritado, tinha xingado a mãe, tinha ameaçado bater na mãe. E aí o que nós temos? Nós temos uma tempestade que é real, essa que se anuncia com uma chuva enorme que já vem, e de outro lado uma tempestade conotativa, que é a desordem dentro da casa. Se a tempestade é o descontrole da natureza, dentro de casa é o descontrole familiar. Tudo indica, fica subentendido, que Nhoberno está fazendo referência à questão do adultério, não é? A relação de Nhanina e tio Terês. E por quê? Porque vovó Isidra começa a dizer que o diabo está rondando aquela casa e que tio Terês precisa ir embora. Ele chama, ela faz uma alusão de que tio Terês seria quem? Seria esse diabo. E chama, né, e coloca nomes bíblicos, fala do mito de Caim e Abel, dos dois irmãos, né, que tem problema e que um trai o outro. E aí qual é o anúncio? Tio Terês tem de ir embora. E assim vai ser feito. Tio Terês tem de ir embora, porque o pai vai voltar e pode acontecer uma tragédia. Tio Terês vai embora, mas quer se despedir da mãe. No trajeto que Miguelim fazia entre a casa e a roça, levando o almoço, Miguelim vai ver a tio Terês aparecendo, né, de trás de um mato. Ele sai de trás de um mato e pede Miguelim para quê? Para levar um bilhete para a mãe de Miguelim, para Nhanina. Miguelim fica completamente atormentado com isso. Ele promete tio Terês que vai entregar, mas ao mesmo tempo ele promete que não vai contar nada, e no dia seguinte ele dá um retorno sobre esse bilhete para o tio. É um momento em que a gente percebe um amadurecimento do Miguelim. Por quê? Porque ele vai viver um dilema ético. Ele não sabe se ele entrega ou não entrega o bilhete. Ele pergunta às pessoas da casa se ele deve entregar, se ele não deve. Ele pergunta ao Dito, mas ele não revela qual é o problema. Nesse dia, Dito fala com ele: Miguelim, você não vai tirar a calça? Você vai dormir de calça? Ele fala que sim, que naquele dia ele quer dormir com a calça. Mas por quê? Porque o bilhete está dentro do bolso. E o bilhete, ele era tão pesado, né, conotativamente pesado para o Miguelim, que ele não consegue nem colocar a mão no bolso. No dia seguinte, ele tem que fazer o mesmo trajeto. Veja que são várias vezes trajetos de Miguelim. Os trajetos fazem uma referência metafórica a quê? A travessia da infância para a vida adulta. O fato é que ele está perturbado, porque ele não sabe o que vai falar com o tio Terês. Não seria justo com o pai dele ele entregar para a mãe. Mas ele também não queria não ter cumprido o que ele tinha prometido para o tio Terês. O fato é que é um dilema, que é um conflito, o que é muito comum nos personagens do Guimarães Rosa. E o Miguelim vai caminhando e ele fala: vou inventar a história do que eu vou contar para tio Terês. Quando o tio Terês aparece, ele não dá conta e ele começa a chorar. E o tio Terês, meu pai. Tio Terês abraça o menino, pede desculpas e fala: Miguelim, você é meu amigo, eu só queria me despedir de você. Naquela hora, Miguelim fica aliviado, e aí ele passa de novo a ter um olhar de beleza, um olhar que enxerga beleza em todas as coisas. Fato é, não temos tio Terês por ali. A partir desse momento, vai haver uma série de episódios que narram fatos que são fatos felizes ali. Inclusive, a aparição de um novo empregado na casa, que é o Luiz Altino. Bom, já que eu estou falando dos empregados, vamos pensar primeiro nas empregadas da casa. Nós temos três mulheres trabalhando ao lado de Nhanina nos serviços da casa: Mãe Tina, Maria Pretinha e Rosa. Veja que eu estou chamando a atenção de Mãe Tina. E por quê? Vou explicar.